Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um podcast, portanto, do Alentrocast e mais um decisor, aliás, um grande decisor do nosso Alentejo. É o Dr. José Manuel Santos, é natural de Olhão, reside e trabalha em Évora há mais de 3 décadas. É licenciado em Sociologia pela Universidade de Évora, lecionou numa pós-graduação em Turismo na mesma instituição. É pós-graduado em Administração Pública e frequentou o primeiro curso de alta direção em Administração Pública, realizado em Portugal pelo Instituto Nacional de Administração em 2003. Com uma carreira dedicada ao setor do turismo, do Alentejo e Ribatejos, José Santos desempenhou funções como secretário-geral da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, antes de assumir a presidência da mesma em julho de 2023. Durante o seu percurso, aliás, esteve envolvido na candidatura que levou o cante alentejano a ser reconhecido como Património Mundial da Unesco. Além das suas funções na ERT, foi vice-presidente da Associação Alentejo de Excelência em 2016. Cofundou o movimento cívico Évora Unida, destacando-se como na defesa das populações. Politicamente, atuou como mandatário conselheiro de Marcelo Rebelo de Sousa na sua primeira eleição presidencial. Em outubro de 2024, o Dr. José Manuel Santos anunciou a sua candidatura à presidência da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, com eleições previstas para março deste ano, visando uma maior coerência e eficácia na promoção do turismo da região. Bom dia, boa tarde, aliás, Dr. José Santos. Boa tarde, Augusta. Obrigado pelo convite. Agradecer-lhe, de facto, a disponibilidade para estarmos aqui à conversa, que é uma conversa, para falarmos de tudo isto, porque é que o turismo, de facto, é o setor que mais tem crescido no nosso Alentejo e mostra-se imparável em vários quadrantes. O Alentejo registrou o melhor ano turístico de sempre em 2024, ultrapassando os 3,2 milhões de dormidas, com um aumento de 4% em relação ao ano anterior. A que fatores atribui a este crescimento? Olha, em primeiro lugar, nós temos uma conjuntura turística favorável, uma conjuntura do país, que foi interrompida no ano da pandemia e que depois retomou uma trajetória crescente e tem muito a ver com uma visibilidade que o país começou a ter, e não só os grandes destinos turísticos, o Algarve, a Madeira, Lisboa, mas também os outros destinos, o Norte, o Centro e o Alentejo. Esse processo está a começar há cerca de 10 anos, em que eu creio que de uma forma definitiva o país, e aqui tem felizmente havido uma coerência de ação dos vários governos, independentemente, enfim, das forças políticas que os sustentam. Portanto, o turismo entrou definitivamente nas políticas públicas como um setor estratégico, uma indústria estratégica para o país. E regionalmente o turismo no Alentejo, que não é uma realidade nova, mas que não deixa de ser ainda uma indústria emergente na região, começou a ganhar músculo, começou a ganhar espaço. A região tem recursos patrimoniais ligados à cultura, à natureza, de grande valia, como é sabido. A classificação da Évora em 1986 como património mundial marcou quase que o arranque do turismo na região, quando começámos a ver Évora a integrar os roteiros internacionais ligados ao património da Unesco, e desde aí, enfim, a região, à sua velocidade, porque o Alentejo é, apesar de tudo, uma região interior, portanto, não é tão fácil investir no Alentejo como é noutras regiões do país. Hoje já não é assim. Mas considera que o paradigma mudou, portanto, na questão da mobilidade? Houve alguma coisa que tivéssemos sido de facto? Sim, mudou. Agora temos em perspectivas, mas ainda assim, nestes últimos 10 anos mudaram. Mudou. Alentejo hoje Ou seja, já não seremos tão interior quanto sim, há uns anos atrás. Com certeza que sim. A região hoje adquiriu uma centralidade, e aí Évora tem um papel muito relevante, adquiriu uma centralidade também como um destino de atração de investimento, não só investimento ligado ao turismo, investimento ligado à indústria, à aeronáutica, e o Alqueva, que de facto transformou radicalmente a região, e o Alentejo hoje é visto como uma região atrativa, moderna, inovadora, o que não significa que não deixe de padecer
de alguns males, porque há regiões de facto que são mais interiores. Não nos podemos esquecer que as duas únicas capitais de distrito de Portugal que não são servidas por autoestradas estão no Alentejo, que é Porto Alegre e Beja. Felizmente há agora a retoma da prioridade na ferrovia, que pode ser muito importante para a região, mas com todas estas dificuldades, com todas estas condicionantes, o turismo assumiu, de facto, como dizia, um protagonismo significativo, e a região apostou e começou a apostar. Os privados, o turismo é essencialmente uma atividade empresarial, mas depois o apoio dos municípios, das entidades ligadas ao turismo, acabaram por criar, ao longo destes anos, um aparelho produtivo, uma envolvente, que tem possibilitado que o Alentejo seja hoje uma região turisticamente com um grande potencial e que apresenta resultados tão significativos como esses que referiu, mas outros. Basta pensar que hoje o Alentejo, a seguir a Lisboa e ao Algarve, é a terceira região do país com a receita média por quarto ocupado mais alta, o chamado ADR, que é um indicador económico que mede o desempenho da hotelaria, à frente do Norte, à frente do Centro, à frente da Madeira. Isto significa que o Alentejo é hoje um destino percepcionado pela qualidade. Nós vendemos qualidade e tem que ser esse o posicionamento do mercado que temos que acentuar e que consolidar, e cá estamos, em 2025, no ano, a entrar mais um ano turístico, a tentar, com os nossos empresários, com os nossos municípios, que seja mais um ano muito atrativo para a nossa atividade turística. Observou-se um ligeiro, enfim, aumento face à procura externa. Quais foram os principais emissores que contribuíram para este aumento? O mercado externo é muito importante para nós e eu diria que só um crescimento no mercado internacional é que pode pagar os grandes investimentos que estão a ser feitos na nossa região. O mercado norte-americano, desse ponto de vista, é muito paradigmático, cresceu o ano passado 16,5%, mas até 2023, entre 2012 e 2023, ele cresceu a uma média anual de 19%. É verdade que partimos de uma base muito baixa, com certeza, mas isto significa que nós hoje já encontramos turistas norte-americanos. Eu ainda me recordo, se a Augusta me permite, quando vim trabalhar para Évora, que nós só encontrávamos turistas americanos em Évora. E encontrávamos entre maio e junho, e às vezes em setembro. Nós hoje encontramos turistas norte-americanos quase todo o ano e um pouco por toda a região. Já encontramos turistas do Baixo Alentejo, em Porto Alegre, claro, agora certamente muitos no litoral, especialmente na Comporta. E o mercado norte-americano já é o segundo mercado externo da região. Se nos dissessem isso há uns 5 anos, eu não acreditava. Ultrapassou o mercado brasileiro, que é um mercado que não recuperou ainda totalmente. Isto não é um fator específico do Alentejo, é um fator do país e, de certa forma, os brasileiros começaram, por exemplo, ultimamente a preferir mais a neve do que propriamente destinos como o Alentejo ou como o Douro. Estive recentemente no Douro, em trabalho, e unidades de topo do Douro deram-me conta precisamente desta diminuição do turista brasileiro, porque começam a preferir outro tipo de destinos. Portanto, o mercado brasileiro é, no entanto, uma aposta, a qual temos de abraçar com mais força, mas para responder à sua pergunta, o mercado espanhol, que teve uma redução o ano passado, o que me preocupa, teve uma redução em número de hóspedes de cerca de 2% e uma redução em dormitas de 12%. Acho que vamos ter que olhar para o mercado espanhol de uma forma diferente, de uma forma mais completa do que temos olhado até agora, mas o mercado espanhol lidera nos mercados externos, o mercado norte-americano é o segundo mercado e o mercado alemão, o terceiro mercado, que é que começa a vir a uma economia, para alguma surpresa, porque olhamos sempre para a Alemanha, como o país tem uma economia sempre muito forte, mas teve o ano passado um ano menos bom, mas manteve e até subiu os resultados para o Alentejo. É um mercado que tem mostrado grande resiliência e que há uma grande lealdade, especialmente porque é um mercado que se trabalha muito com operadores turísticos, há uma grande lealdade desses operadores ao Alentejo. O mercado, só para concluir, o nosso turismo continua a ser predominantemente um turismo interno, portanto cerca de 66% das dormidas. Que assegura, de alguma forma, também verdade. a sua sustentabilidade. É verdade, essa sua leitura é correta. O que nós temos que continuar a fazer é continuar a crescer no mercado nacional, mas crescer mais nos mercados internacionais, porque o mercado nacional
não deixa de ter as suas limitações, até por uma questão demográfica. O Alentejo tem, Augusta, 10% da cota, nós temos cerca de 2,3 milhões de dormidas de portugueses. É 10% da cota, o Norte tem 20%. Portanto, nós ainda podemos crescer mais no mercado interno. E para isso é preciso aumentar a oferta. Só este ano, provavelmente vão abrir 10 unidades hoteleiras. Portanto, o Alentejo continua a ser atrativo para o investimento, precisamos de mais camas, isso leva a mais procura, crescer no mercado nacional, mas temos que crescer mais no mercado internacional. Portanto, serão sempre os principais desafios da entidade, é de facto que segurar, portanto, este destino turístico no Alentejo e que, de facto, não se comecem a perceber sinais, como, por exemplo, referiu no Brasil ou no mercado espanhol. Portanto, este é sempre o grande desafio. Nós temos aqui, repare, disse uma coisa importante, que é de facto, até nós às vezes olhamos para muitas unidades hoteleiras do Alentejo, daquelas mais conhecidas, e às vezes não sabemos que mesmo nessas unidades, no portfólio de dormidas, os portugueses continuam a ser muito importantes e às vezes continuam a ser o principal mercado. Os portugueses são um excelente cliente do Alentejo e claro que a nossa proximidade à área metropolitana de Lisboa é fundamental, que é o nosso principal mercado emissor, em termos de turismo interno, e, portanto, nós temos que cultivar, e por isso é que temos investido muito nestes últimos 18 meses na promoção do Alentejo junto ao mercado nacional. Mas os mercados externos, e estamos aqui com alguma redefinição, porque neste momento nós temos os mercados de longa distância, se quiser o mercado americano e o mercado norte-americano e o mercado canadiano a crescerem o dobro ou, em algumas situações, o triplo de mercados de proximidade. O mercado francês, ou o mercado espanhol, e, inclusive, como eu disse, houve uma redução. Portanto, nós estamos aqui numa fase de redefinição de mercados, temos que apostar mais nos mercados de longa distância, temos que perceber o que é que se passa com o mercado espanhol, talvez não estejamos a oferecer ao mercado espanhol aquilo que o mercado espanhol quer, e continuar a trabalhar muito o mercado português, porque é um mercado, e vai continuar a ser o mercado preferencial do Alentejo, na próxima década, dificilmente deixará de o ser. Nos assegura, portanto, que os destinos, Claro. como o Alentejo, fiquem por nós, pelos da casa, diremos assim, mais assegurado. Em declarações recentes, referiu a necessidade de reforçar a formação de profissionais no setor do turismo. Considerando que a região possui apenas uma escola de hotelaria, que medidas considera que, enfim, também se têm que fazer para resolver esta situação da formação das pessoas? É sabida a dimensão geográfica do Alentejo, não é? Um terço de Portugal, se somarmos ali a Lesíria, isto é mais ou menos do tamanho da Bélgica, e nós temos uma escola de hotelaria que está localizada no norte do Alentejo, uma escola, aliás, considerada a mais eficiente de toda a rede pública do turismo de Portugal, das 12 escolas, uma escola liderada pela nossa colega de Comissão Executiva, a engenheira Conceição Grilo, com muita mestria, com muita capacidade, mas só temos uma escola no Alentejo. E nós começamos a assistir agora a um crescimento do parque de alojamento. Aliás, é um desafio. Augusta, se nos últimos 10 anos a procura tem crescido mais do que a oferta, nós vamos enfrentar um novo paradigma, é que a oferta vai crescer mais que a procura. Isso tem duas grandes consequências. A primeira é que nós temos que aumentar significativamente a nossa capacidade de fazer promoção. Senão as taxas de ocupação vêm para aí abaixo. E a outra é que nós temos que apoiar de perto os empresários na questão da formação. E, portanto, aquilo que eu referi publicamente em Évora, há uns meses atrás, é que a região tinha que se preparar e, enfim, fiz esse pedido ao Governo para que a região pudesse ganhar uma segunda escola de hotelaria. É verdade que as duas escolas do Algarve, a de Vila Real de Santo António e a de Portimão, apoiam o Baixo Alentejo e a de Setúbal apoia uma zona do litoral. Ainda recentemente lancei um desafio ao Sr. Secretário de Estado do Turismo e ao Sr. Presidente do Turismo de Portugal para se criar um plano de formação para aquele eixo do turismo, se quisermos, de luxo, entre Tó e Melides. E estamos agora a montar, com a Escola de Hotelaria de Setúbal,
que é o polo mais próximo da rede do Turismo de Portugal do norte do Alentejo Litoral, estamos a montar um plano para aquelas unidades que é muito importante. Portanto, nós andamos a fazer esta ginástica, a tentar criar soluções e o Turismo de Portugal tem sido super receptivo e temos trabalhado muito bem, mas temos que olhar para os próximos anos e pensar que é fundamental a implantação. Pode ser um modelo, pode ser um crescimento à atual escola de Porto Alegre e criarem-se polos dessa escola noutras zonas da região, pode ser uma nova escola, veremos qual o melhor modelo, mas não parece haver dúvidas que o Alentejo não pode continuar a ser a única região do país que tem apenas uma escola de hotelaria, ainda por cima colocada num dos topos da região. Não faz sentido. O setor privado também tem aqui uma palavra a dizer e forte, mesmo nesta questão da formação. Tem. Eu penso que sim. Eu penso que o setor privado, que está a crescer e está a ganhar massa crítica, e isso é também um fator importante, começa também a perceber que, enfim, repara, a formação, o recrutamento dos trabalhadores já é, como é sabido, um problema complexo. Nós temos hoje boas políticas públicas, há um programa lançado pelo Governo, um programa Integrar Turismo, para formar 1000 migrantes. Mas repara, os migrantes que se candidataram nos concelhos do Baixo Alentejo, incluindo Odmira ou em Évora, têm que receber formação à Escola de Porto Alegre. Cria uma logística os migrantes, muitos deles não têm carta de condução. Eu falo dos migrantes porque hoje a nossa força laboral precisa deles, cada empresário tem a sua opção de decidir quem deve contratar e quem pode contratar. É uma força laboral... Ou quem tem para contratar. Mais isso, exatamente. Ou quem tem para contratar. E neste momento as dificuldades logísticas de levar dezenas de trabalhadores, de migrantes que se candidataram a esse programa e que foram aceitos e que depois podem ficar, e depois farão um estágio numa das empresas e poderão, se as empresas assim o entenderem, celebrar um contrato de trabalho e ficar a trabalhar nessa empresa. A logística é levá-los para Porto Alegre. Portanto, eu creio que devemos pensar como é que se deve desenvolver, disseminar força instalada de formação na região, para que, de facto, haja um apoio mais efetivo às empresas e aos projetos de alojamento que vão continuar a aparecer no território, felizmente. Bem, e continuamos a crescer e também na área da gastronomia, portanto o Alentejo foi eleito o 9º melhor destino gastronómico, mas aqui a questão era que estratégias podem acontecer para preservar as técnicas tradicionais da nossa gastronomia. Li algumas coisas e de facto existem aqui algumas preocupações por parte de alguns agentes destas técnicas tradicionais ou não para apresentarmos a gastronomia alentejana. Sim, é verdade. Nós há uns anos lançámos um projeto, aliás, coordenado pelo saudoso João Cavaleiro Ferreira, com quem tive a oportunidade de trabalhar, processo de certificação dos restaurantes, na altura ainda nas minhas funções de secretário-geral na entidade, e aí deparámos com algumas situações que eu não esperava. Às vezes a dificuldade que é encontrarmos o produto local, que é uma base decisiva para nós criarmos, para os nossos chefes, para os nossos cozinheiros criarem os produtos no receituário tradicional. Eu acho que, por um lado, o aspecto positivo que eu vejo é que temos cada vez mais jovens e talentosos chefes e cozinheiras. Mas a imaginação muitas vezes pode extrapolar para o lado aquilo que deve ser a nossa gastronomia. É verdade que sim. Aliás, nós temos agora um festival que é o Food Love Fest, que é um bocadinho o espelho disso, em que nós temos restaurantes de cozinha mais tradicional e temos restaurantes com uma cozinha mais contemporânea, mais moderna. Eu olho para isso, sabe, com alguma... E repare que a classificação... Com algum tom de modernidade, será? Não, repare, a classificação, aquele ranking do Taste Atlas que referiu, que é muito interessante porque não foi uma decisão de um grupo de sábios fechados numa sala. Foi o resultado dos reviews nas redes sociais de milhões de utilizadores. Mas foram as sopa de cação, foi a nossa açorda alentejana que de facto levaram a esta consideração e a esta pontuação. Era isso mesmo, obrigado Augusto, era isso que eu ia dizer.
O que significa que, de facto, nós temos que integrar na nossa promoção essa dimensão gastronómica, porque é ela que, de facto, que nos rende esses dividendos. E, portanto, nós na nossa promoção, e para falarmos de algo atual, que é o nosso Festival Alentejo e Ribatejo Food Love Fest, nós temos propostas gastronómicas tradicionais. Olha, basta termos o Fialho, que vai fazer 80 anos este ano, que é o restaurante mais tradicional. Eu ainda me recordo, na altura da pandemia, que alguns amigos meus que nunca tinham vindo ao Fialho, vieram ao Fialho e pensavam que iam encontrar no Fialho, em Évora, uma cozinha de interpretação ao fine dining. E ficaram muito decepcionados. E eu disse, não, estou aqui, é o receituário tradicional. Querem comer bem alentejano, é ali noutros sítios, mas neste caso estávamos a falar do Fialho. Nós temos restaurantes tradicionais, temos chefes tradicionais, Herdade do Sobroso, que tem a Dona Josefa, que é uma cozinheira alentejana de mão cheia, e depois temos propostas mais contemporâneas. Alguns desses restaurantes mais contemporâneos têm chefes alentejanos que fazem pratos mais tradicionais, mas que inevitavelmente fazem pratos que reinterpretam aquilo que é a cozinha tradicional. Uma coisa é adulterar, uma coisa é reinterpretar. Eu não me revejo na adulteração, mas sabe que eu olho para a gastronomia e para a cozinha como um território livre, talvez pela minha acessão liberal da economia. Eu não me vejo, acho que nós não temos que criar entraves nem limitações àquilo que é a criatividade das pessoas. O que eu acho é que nós, enquanto entidade de turismo, temos que garantir, por um lado, que os Mas projetos... há que preservar. Há que preservar, sim, claro, porque a autenticidade do Alentejo é dada pelos produtos locais. Olha, nós no Food Love Fest este ano fizemos algumas alterações. Uma delas foi que no início das refeições haja sempre uma apresentação de vinhos, de azeites e de vinhos da região. E que haja uma maior incorporação. Nós temos chefes alentejanos que têm feito um trabalho de investigação das raízes da comida e da cozinha alentejana, que estão a descobrir pratos que estavam esquecidos, estão a reintroduzir pratos que estavam esquecidos. Também temos outros chefes que estão, a partir da gastronomia tradicional, a fazer a sua reinterpretação e a fazer a sua leitura. E às vezes até há um chamado show cooking, em que esses chefes mostram o prato mais tradicional e apresentam a sua reinterpretação, e as pessoas acabam por provar o dois e depois decidem qual é o que gostam mais. Portanto, eu creio que devemos olhar para isso um lado positivo. Agora, sim, temos que trabalhar na preservação daquilo que é a nossa gastronomia tradicional, dos seus produtos. Esses produtos têm que continuar a estar na mesa, e às vezes isso não é fácil, porque eles são caros e nem todos os restaurantes conseguem depois ter capacidade aquisitiva para ter os melhores produtos locais em cima da mesa. Isso é algo que me preocupa, mas eu creio que iniciativas dessas, como nós fazemos e que muitos municípios fazem, ajudarão, porque acho que o cliente português, mas também o cliente estrangeiro, valorizam muito a nossa gastronomia tradicional, e nós estamos empenhados em trabalhar nisso. Soutor, nos últimos anos têm surgido novos agentes turísticos também que oferecem roteiros, experiências diversificadas no Alentejo. Portanto, todos estes agentes podem complementar, portanto, aquilo que é o trabalho da entidade do turismo do Alentejo, ou de alguma forma, muitas vezes, não são roteiros, enfim, bem calculados, chamemos-lhe assim, e que podem, de alguma forma, desconfigurar, adjetivando desta forma, aquilo que de facto é o principal do Alentejo. Repare, não, eu acho que o papel das entidades públicas, e se quiser das entidades regionais, é pôr em evidência aquilo que são os recursos turísticos da região e criar condições para que o setor privado, de uma forma mais fácil, veja, por exemplo, o trabalho que estamos a fazer no turismo literário. No turismo literário nós fizemos uma investigação com base, enfim, naquilo que são as evidências das correntes literárias mais predominantes na região, dos poetas, dos escritores que cá nasceram, ou que cá faleceram, ou que cá viveram, ou que se inspiraram pelo Alentejo, e criámos um roteiro, um conjunto de roteiros literários, que apresentámos no nosso recente Festival Literária, e agora estamos a ver se operadores e agentes de viagens pegam nessa informação e dão-lhe uma lógica empresarial de venda, de produto que é vendável, que tem um preço. Nós não pomos preços nesses roteiros, porque
Isso lá está, é uma competência, se quiser, dos empresários. Portanto, o que eu desejaria, e esse é um desafio que nós temos, é passarmos do produto territorial ao produto comercial. É que muitos desses roteiros, e nós próprios temos feito muito esse trabalho, possam ser apropriados pela tour operação, possam ser apropriados pelas DMCs, pelos operadores e que possam ser vendidos. E sabe que as pessoas às vezes não têm essa noção, ainda há muitos portugueses que vêm para a região comprando um pacote num balcão de uma agência de viagem. É claro, o Alentejo é muito um turismo mais individual, mas há muito turista que vem através da agência de viagem. Nós temos que fazer um trabalho nesse campo mais consistente. Estamos a preparar para a Capital Europeia da Cultura um grande roteiro Alentejo. E o nosso trabalho é mostrar à operação e aos empresários, nomeadamente às DMCs e aos operadores, aos agentes de viagens, que podem, a partir do nosso trabalho. Portanto, nós queremos poupar tempo a esses operadores. Fazemos o trabalho, se quiser, de um departamento de prospecção de um grande tour operador. Mostramos como é que o produto turístico pode ser cozinhado, pode ser integrado e depois compete a esses operadores fazer a venda. Esse é muito o papel das entidades regionais de turismo, a engenharia do produto turístico. Não somos depois nós que vendemos. E é um papel que eu creio que entidades não têm feito ao longo do tempo e que nós queremos manter como prioridade do nosso trabalho. Soutor, não estava aqui no meu alinhamento, mas gostaria, para terminarmos este tema, penso que há uns anos, e não muitos atrás, com muitos dos agentes, dos empresários turísticos que falei, lamentavam sempre a falta que tinham muitas vezes nos concelhos, em certos concelhos, a dificuldade de manter o turista, além das 2 ou 3 noites, e falamos em fim de semana, porque o turista não tinha ocupação. Portanto, não tinham que lhes dar a fazer. E não se podiam limitar a estar dentro de um hotel, não é? Uma semana, porque esgota-se aquilo que há para ver, porque depois o turista também, parte dele, não se quer deslocar muito para os concelhos que vêm. Falamos, por exemplo, aqui de Vila Viçosa, aqui, lá, ou de Borba, aqui onde estamos, realmente. Portanto, fica ali um pouco preso aquilo que, portanto, não haveria, poderia haver outras dinâmicas que, de facto, e outro tipo de oferta até lúdica para que o turista se mantivesse mais tempo. Sim, Considera que é um setor em que se tem que trabalhar e em que... Sim, vamos ver. Nós temos muitas atividades de animação, temos uma boa oferta museológica, temos... Nos últimos anos melhorou muito a oferta dos eventos. Mas estamos a falar muitas vezes de territórios limítrofes, muitas vezes àquilo onde é a hospedagem do turista. Sim, mas nós temos, contrariamente ao que se possa pensar, nós temos muita atividade de animação na região, quer através dos agentes de animação turística, quer através, enfim, dos equipamentos públicos, dos museus, dos monumentos, e portanto essa oferta tem que ser melhor integrada e tem que ser melhor promovida também pelos próprios hoteleiros. Às vezes a ligação entre a área da animação turística e da hotelaria não é a melhor. Não é a melhor, ela pode ser otimizada, e isso é um trabalho que se passa muito dentro da fileira do turismo, tem que haver uma maior ligação entre o alojamento e a animação. Os próprios hotéis hoje têm a preocupação, eles próprios, de criarem bons conteúdos nos seus hotéis, conteúdos de animação, conteúdos de cultura, e isso está a acontecer. A ligação hoje à fileira do vinho é muito importante, porque os enoturismos são hoje sítios muito criativos, com muitas atividades. Há uma perversão estatística nos resultados do INE no Alentejo que reverte um bocadinho depois a estadia média, que é o turista, por vezes, no Alentejo, dentro do Alentejo, fica em vários hotéis. E essas estadias contam sempre como uma estadia. Diferente se eu ficar no Algarve uma semana, aí conta como 7 dias, enquanto no Algarve o turista vai passando de ponta a ponta e conta sempre um dia. No litoral nós temos uma estadia média superior, porque é um destino mais balnear, um destino balnear,
É verdade que a taxa de sazonalidade está também a aumentar, ou pelo menos não está a baixar no litoral e está a baixar no interior. Nós, de qualquer forma, se me permite, Augusto, nós temos cada vez mais um turismo todo o ano. Nós, há uns anos, tínhamos um turismo para 5 meses, nós neste momento estamos a começar a ter um turismo para 7 meses. Nós conseguimos ter turismo, claro que isto é na média da região, é mais fácil em Évora do que se calhar num concelho mais interior. O nosso grande desafio é termos turismo, eu diria 7 meses, 8 meses. Há meses difíceis para o turismo, dezembro, janeiro, fevereiro, mas nós temos de fazer um esforço. Isso consegue-se como? Com mais oferta de alojamento em mais concelhos, mais oferta de animação e mais negócio, mais empresas e mais turistas, porque se eu perceber que há mais turistas a virem para o Alentejo, eu invisto também na animação. Portanto, eu creio que, e depois temos aqui eventos, como a Capital Europeia da Cultura, que podem ser muito importantes para afirmar um Alentejo de 7 meses ou de 8 meses e não um Alentejo só de 5 meses. Esse é um grande desafio que temos pela frente a esse nível e acredito que, por exemplo, esta corda ligada ao Alqueva, com as praias fluviais, as estações náuticas, começamos a ter mais produto e mais destinos. Dentro do Alentejo vamos ter cada vez mais destinos. E por isso é que a taxa de sazonalidade está a baixar. E a estadia média sobe um bocadinho, não é? Pela razão que eu lhe referi, mas está a subir. É preciso um olhar aqui para o enoturismo um bocadinho de forma diferente. Alavancar mais um bocadinho este setor. Sim, o enoturismo é hoje o grande porta-estandarte do nosso turismo. E é talvez Claro que nós, enfim, estávamos a lembrar agora das nossas fortalezas, dos nossos castelos, que nós temos um projeto para criar um novo produto turístico, uma rede de fortalezas de fronteira no Alentejo. Somos a única região em Portugal que isto era uma proposta que tem cerca de 10 anos, ainda vinha do primeiro governo do Dr. António Costa, e que só o Alentejo hoje é que está ainda com esse projeto em mãos. E está a candidatá-lo aos fundos europeus, que é criar uma rede de fortalezas de interior desde Nisa, imagina, até ao Algarve, até ao Alcontim. Um projeto coordenado por nós, em que também intervemos o nosso secretário de Mas isso Turismo para o PRR 2030 no está... Programa Regional Alentejo 2030. Já passou a primeira fase, vamos agora para a segunda e estamos muito otimistas que o projeto avance. É um projeto de alguma dimensão. De alguma dimensão, porque tem recuperação das fortalezas, dos castelos e é preparar as fortalezas para a visitação turística e para a animação. Porque Qual é o financiamento para essa, por exemplo, para essa candidatura? Neste momento nós estamos a trabalhar num projeto à volta de 12 milhões de euros. Tem também tem também criação de produto, promoção. Eu lembrei-me disto porque eu estava-me a lembrar do enoturismo, que era a sua pergunta, porque o enoturismo é aquele produto que, como sabe, o turismo é a atividade económica que consegue concretizar uma exportação em Portugal. Portanto, se um turista estrangeiro estiver em Portugal a pagar uma refeição ou a fazer uma prova de vinhos, imaginem em Viz, nós estamos a ver ali uma exportação. O enoturismo tem esta capacidade de atrair turistas de todas as nacionalidades, às vezes, ao interior da região. E eu estava-me a lembrar que também os castelos e as fortalezas o podiam fazer. E fazem, mas precisamos de dar músculo e de dar maior capacidade a este produto. E nós, não é por acaso que elegemos o enoturismo como o produto estratégico da região para os próximos 5 anos. Porque também o enoturismo é um produto de aba larga. Nós no enoturismo conseguimos promover a cultura, a sustentabilidade, a literatura, a tradição, a gastronomia, claro, e é uma grande âncora de atração de turistas. É uma grande âncora. E, portanto, o nosso Prover, que já está, enfim, em curso, tem como tema esta aliança estratégica virtuosa, que é da economia nacional, mas também da nossa economia regional, entre o vinho e o turismo, e é muito importante para atrair, por exemplo, os mercados brasileiro e o mercado norte-americano e também o mercado português. Portanto, é muito importante. E, sabe, e a Augusta tem certamente essa experiência, quando nós olhamos para as adegas, para os enoturismos, tudo aquilo de interessante que se passa no Alentejo acontece lá. Nós temos lá arte, cultura, música, entretenimento, sustentabilidade, gastronomia, vinho, com certeza. Animação turística. Portanto, os enoturismos hoje são
uma grande força, uma grande alavanca do nosso turismo. E cada vez mais nos enoturismos abrem restaurantes. Portanto, os enoturismos não são... Neste momento os enoturismos estão confrontados com um desafio giro, que é o que é que faz a família no enoturismo? Os miúdos não vão, obviamente, beber vinho. Então, muitos desses espaços estão-se a preparar para criar amenidades, para criar respostas aos miúdos dentro do enoturismo. São espaços já de visitação. Alguns têm alojamento, ou temos muitos hotéis, temos alguns hotéis que são hotéis adecas e, portanto, têm alojamento, mas temos outros que não são, a maioria. E é uma atividade que está a tornar a região muito competitiva e no nosso Prover temos 20 projetos de natureza pública, privada, associativa, que eu acho que daqui a 5 anos poderão catapultar o Alentejo como um destino internacional de enoturismo mais conhecido do que é, porque pode ser ainda muito mais conhecido e reconhecido como tal. Doutor, como dizia na pequena introdução que fiz à nossa conversa, foi anunciada a sua candidatura à presidência da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo e que tem as eleições previstas, como já disse, este ano, em 2025. 31 de março. 31 de Já é março. público. Quais são os principais objetivos desta candidatura? Que estratégias pretende implementar para reforçar a promoção internacional do nosso Alentejo? Olha, primeiro pilar, capacitarmos mais a agência de promoção. Nós somos uma região, enfim, que vale o que vale, não temos a dimensão nem a massa crítica do Algarve, do Norte, e, portanto, temos sempre dificuldades e a agência tem procurado, ao longo do tempo, contornar essas dificuldades e isso não tem sido fácil. Nós temos que capacitar a agência, temos que aumentar a sua capacidade de intervenção, mais gestores de produto. Temos gestores de produtos especializados em alguns produtos específicos para podermos ser mais eficazes na nossa promoção. E quando estamos nos roadshows no exterior, quando estamos nas feiras, podermos ter maior capacidade de obter resultados mais substantivos para o território. Portanto, esta não é um desafio fácil, porque, enfim, o financiamento, e não sei se a Augusta sabe, mas o Estado não financia as agências, não financia os custos de estrutura. Portanto, as RPTs não têm, como por exemplo as entidades jornais têm, que são entidades públicas, compreende-se, mas elas não têm a sua estrutura financiada. Portanto, elas vivem do seu autofinanciamento, das cotizações dos seus associados. Nós temos claramente, enfim, eu obviamente, ao candidatar, tenho um plano para o fazer, nós temos que capacitar e reforçar a capacidade de intervenção da RPT. Em segundo lugar, eu gostava de focalizar melhor algum esforço de promoção, nomeadamente, creio que a nossa abordagem ao mercado norte-americano tem que ser reforçada. Nós temos feito promoção no mercado norte-americano, como é óbvio, mas eu creio que temos que fazer mais. Temos que depois olhar para outros desafios, porque eu posso ir buscar turistas norte-americanos ou posso ir buscar cidadãos norte-americanos não exatamente aos Estados Unidos. Por exemplo, saiu recentemente um artigo no Financial Times que nos diz que milhares de cidadãos norte-americanos, alguns de ascendência latina, estão a mudar-se para a Europa e estão a comprar ruas de Madrid. Pessoas com um grande poder aquisitivo que estão a mudar-se para a Espanha. Então é um mercado que nós temos ali. Nós temos que, com o apoio do Turismo Portugal, em Madrid, com as DMCs locais, temos que criar programas para os trazer para o Alentejo, porque eles passam a viver ali, então olham à volta e decidem onde é que vão passar. E o Alentejo é a qualidade, é o destino que tem hoje estruturas de alojamento, de serviço compatíveis com as exigências desse segmento de mercado. Ou seja, temos que ser mais criativos, mais imaginativos a fazer a nossa promoção. Depois temos aqui um terceiro ponto que para mim é importante, que é trazer mais eventos internacionais para o Alentejo. Os eventos são hoje, enfim, montras da região. Alguns hoteleiros já consideram que às vezes é mais eficaz trazer os jornalistas e trazer essencialmente os operadores, especialmente os operadores turísticos. Os jornalistas nós temos imensos e a agência tem feito esse trabalho em articulação com o Turismo de Portugal de uma forma excelente,
mas trazer muitos operadores cá, portanto, fazer as chamadas missões inversas, mostrar-lhes um produto cá. É muito diferente eu mostrar o enoturismo e o produto do vinho cá do que lhes explicar quando vou a uma feira o que é que o Alentejo tem. Portanto, temos que investir mais em fazer roadshows, seminários de vendas cá com os operadores internacionais. Eu diria que também é importante renovar as equipas, não é? Sabe que agora no âmbito da revisão da Lei das Entidades Jornais de Turismo, que é um processo que está em curso, eu defendi que se deve manter a limitação de mandatos dos presidentes das entidades jornais de turismo. Eu acho que Faz sentido. faz sentido. E eu acho que esta é uma oportunidade de nós olharmos para a nossa direção. Já agora devo dizer em primeira mão que vamos ter uma direção com mais mulheres do que homens. Muito. E sabe que não foi difícil encontrar, porque há mulheres de uma qualidade inexcedível no turismo do Alentejo e no turismo do Ribatejo. Empresárias que lideram projetos empresariais de excelência e não é muito comum. Considera que a mulher tem uma sensibilidade diferente para Sim. o setor? Eu acho que, repare, se me permite, eu não sou adepto, enfim, por definição, das cotas. Mas se há uma coisa que eu aprendi na minha experiência profissional, que já é muito longa, como aliás a Augusta teve a oportunidade de referir no início, é que as mulheres são importantes nos centros de decisão e que de facto transportam e dão uma sensibilidade diferente. E no turismo nós temos a felicidade de ter projetos empresariais em que as mulheres têm um papel de liderança. Trazer essas mulheres para a nossa equipa. O meu presidente adjunto vai ser uma presidente adjunta. E digo quem é, em primeira mão. É a Luísa Rebelo, diretora-geral do Torre de Palma, uma pessoa inspiradora, criativa, nova, com muita experiência, que vai ficar com o pelouro dos mercados internacionais. Portanto, isto dizer-lhe que a minha decisão de candidatar à agência é para fortalecer a agência, honrando o passado, mas liderando o futuro. O digital, nós precisamos dar um pulo enorme na forma como fazemos a nossa promoção digital nos mercados externos. É uma área que temos que melhorar imenso. É assim. Temos metas, inclusive. Temos metas. E, portanto, uma equipa nova, de direção nova, mais jovem. Eu costumo dizer que para velho já basta eu, porque também já fui mais novo. Portanto, uma equipa mais nova, com mais mulheres, mais dinâmica, que reflita toda a região e que consiga, com a equipa da agência, liderada do ponto de vista técnico, superiormente pelo António Lacerda, reforçando essa equipa. É preciso reforçar a equipa. Eu acredito que o Alentejo continuará a honrar o passado e a valorizar o trabalho, mas a liderar o futuro. Até porque há uma meta estabelecida até 2030 no turismo internacional, represente, portanto, 40% do total no Exato. Alentejo. E face aos atuais, neste momento, 32%. Portanto, isto também aqui representa Sim. umas dinâmicas e ações específicas para se alcançar este... Claro, nós o ano passado subimos um bocadinho para os 34, mas andamos ali a 32, 34. Sim, é isso. É uma meta muito ambiciosa, mas repare, para passarmos do tal turismo de 5 para 7 vezes, e pela questão da organização da nossa sociedade, portanto, o Alentejo é um destino de famílias e, portanto, as famílias têm os seus períodos de férias muito condicionados pelas férias escolares, não há volta a dar. Não temos, infelizmente, um mercado de turismo sénior, que as pessoas possam passar muitas férias. O mercado português tem estas limitações. Portanto, para nós crescermos num turismo de 5 para 7 meses, para continuarmos a ter mais turistas em mais espaços do território, nós temos que trabalhar com o mercado internacional. Então, onde é que o Alentejo pode crescer? Mais. Os mercados internacionais crescem mais que o mercado nacional. É no turismo, é através da promoção externa. Daí que ela é estratégica. E esta ideia da entidade jornal se candidatar à presidência da agência permite, aliás, como sabe, este modelo já existe no Algarve, no Norte e no Centro. Portanto, o único quando ele não acontece é no Alentejo. Permite nós termos uma visão unificada e integrada de todo o turismo da região. Facilita muito. Facilita muito. Tornamos o processo mais eficiente, otimizamos muitas decisões
e estamos muito... As eleições são no próximo dia 31 de março, a equipa está fechada, vamos muito em breve apresentá-la. Já desvendei aqui quem vai ser a presidenta adjunta, em primeira mão, aqui ao nosso Alentre, e estou muito motivado com toda a equipa para fazermos o melhor trabalho possível. O Observatório do Turismo Sustentável do Alentejo, criado há 7 anos, integra desde julho de 2024 a Rede Nacional de Observatórios do Turismo Sustentável. Como é que avalia o papel deste observatório na promoção de práticas sustentáveis da região e que iniciativas têm sido e pode destacar dentro deste? Olha, nós assinámos esse protocolo em conjunto com os restantes observatórios do país e também das ilhas. Penso só a Madeira é que ainda não está, tem um só observatório formado com o Turismo Portugal. Ainda aguardamos que o Turismo Portugal lance uma call para financiar as atividades do observatório, porque o observatório não tem financiamento direto, mas temos, através da entidade Jornal de Turismo, procurado dinamizar a sua atividade. E posso-lhe dar um exemplo, 2 exemplos concretos. No quadro da sustentabilidade, nós estamos a trabalhar a certificação das empresas da fileira do turismo, e o Observatório tem um papel fundamental, porque criou uma ferramenta que permite avaliar e medir aquilo que é o desempenho ambiental e energético de cada hotel. E estamos a falar de grupos como a Sonai ou como o Grupo Stana, que são clientes, entre aspas, do Observatório. Portanto, isto significa que grupos com muita dimensão, que podiam, se calhar, resolver estes problemas através de outras formas, estão a utilizar o Observatório. E o Observatório faz essa avaliação e identifica depois um conjunto de medidas corretivas, dizendo que aquela unidade hoteleira podia melhorar o seu desempenho ao nível, imagine, energético, ou ao nível dos consumos de água, e o que é que deve fazer para tal. E agora começámos a certificação dos destinos, com 2 projetos piloto, um em Mértola e um em Porto Covo, porque são 2 destinos turísticos muito interessantes do Alentejo e que estão a aumentar, particularmente Porto Covo, que vai abrir este ano o primeiro aldeamento turístico do Grupo Pestana em abril, e está outra em construção, e é um polo turístico que está em crescimento e que é importante ver ali também uma ferramenta de gestão para gerir bem aquele crescimento. E o Observatório, quer em Mértola, quer em Porto Covo, está muito próximo de nós para apoiar, através do seu know-how, porque o Observatório está radicado na Universidade de Évora, o processo de crescimento. O Observatório traz-nos conhecimento, traz-nos capacidade de intervenção. Claro que é preciso reforçar a sua capacidade, para isso é preciso maior financiamento. O Observatório vai também, muito em breve, apresentar uma nova candidatura ao Sistema de Incentivos de Investigação e Desenvolvimento do Programa Regional Alentejo 2030, e é um parceiro nosso. Dou-lhe o segundo exemplo, ainda que é importante para o nosso trabalho, adjudicarmos à Universidade de Évora, que coordena cientificamente o Observatório, o estudo do perfil do visitante do Alentejo. Sabe que há 11 anos que o estudo não era atualizado. Isso para mim era uma medida estratégica, já adjudicámos à Universidade, já está... Hoje temos equipas no terreno, ainda que também temos QR Codes nos hotéis, e portanto temos muitos clientes nos hotéis que estão a responder através de um QR Code aos inquéritos, mas também os hotéis disponibilizaram para receber equipas de inquiridores do Observatório para responderem ao questionário. Um trabalho importante, promovido pela entidade jornal, com o Observatório, e que a seu tempo terá resultados para depois apresentá-los a toda a comunidade, apresentá-los ao setor turístico, e temos aqui uma fotografia mais nítida, mais atualizada de quem visitou o Alentejo, na época baixa e na época alta. Soutor, e o tempo não se esgotou o assunto, porque o nosso Alentejo é enorme, é imenso a sua potencialidade. É verdade. E por isso é que eu digo sempre, tenho a melhor profissão do mundo, principalmente quando me permite falar do Alentejo e levar às outras pessoas, tal como hoje, pela mão dos maiores decisores, portanto, do nosso Alentejo, que é o setor do turismo, a dimensão que o nosso Alentejo tem nestas e noutras áreas, mas esta, de facto, eu costumo sempre dizer que é a estrela da companhia neste momento. Portanto, é de facto
É para mim uma honra e é um gosto. E gostava agora de lhe deixar também aqui os nossos microfones para este podcast, algum assunto, alguma que não tenha abordado, ou por desconhecimento, ou porque, enfim, não cheguei lá. Olha, dar os parabéns à equipa, à Augusta e a toda a equipa por este projeto, o Alentro. Acho que é um projeto que vem ocupar aqui um espaço de informação que não existe, que dá uma informação de uma forma diferente, mais aprofundada, com de uma forma multifacetada os temas e os assuntos. Portanto, gostava de deixar essa nota e dizer que o turismo não deixa de ter os seus problemas e alguns que me preocupam. Qual é o que mais lhe preocupa? Olha, nós vivemos uma situação geopolítica complexa. O turismo tem resistido a tudo e a todos, não é? Basta olhar para o ano anterior e continuamos a crescer. Curiosamente, só a área do Pacífico, da Ásia e do Pacífico, onde há paz, é que ainda não recuperou o ritmo de crescimento pré-pandemia. Curioso, é que na América, na Europa, e portanto eu creio que o turismo continuará a crescer. As pessoas não conseguem deixar de viajar, é algo que é intrínseco, as pessoas habituaram-se, os portugueses, um pouco por todo o mundo. Portanto, acredito muito nessa força construtiva, criativa do turismo. Preocupo-me com alguns fatores que podem diminuir a competitividade da nossa região e particularmente aquilo que tem a ver com a questão da paisagem. Preocupa-me um pouco estar-se a olhar para o Alentejo hoje como uma espécie de região de monocultura das mega centrais fotovoltaicas. Elas, quando se localizam sem critério, elas têm que existir e o Alentejo Era isso que lhe tem que perguntava, as se ter. não considera que é um bem necessário, enfim, porque se podemos reduzir Sim, a com nossa certeza. pegada, não é? Tem que ser de alguma forma. A questão é a que preço? Preço. Isso deve o Alentejo ser o salvador da pátria. Porque o Alentejo sempre foi a região das monoculturas. Eu não sei se o Alentejo vai ter outro. Porque, pá, se calhar em tudo deve haver, o Alentejo, até em termos de emissão de carbono, até tem algum contributo positivo, para o planeta, não é? A questão é que muitas dessas mega centrais fotovoltaicas que geram 300, 400, 500 postos de trabalho na altura de construção, depois, nos 30 anos a seguir, têm 2, 3 postos de trabalho e criam verdadeiras florestas de vidro na nossa paisagem. E quando essas localizações são em áreas de aptidão paisagística, patrimonial e turística, elas destroem a aptidão turística do território. E eu digo-lhe, Augusta, aquilo que o Alentejo hoje continua a vender mais e que é mais percepcionado pelos mercados internacionais é a paisagem, é a natureza. E, portanto, eu faço daqui um apelo. O bordeamento do território é uma disciplina, uma ciência que existe para conciliar os usos do território. No outro dia vi uma notícia no Algarve em que se inaugurou uma central fotovoltaica com 378 painéis. No Alentejo, as nossas centrais têm 378 mil painéis. É importante que o Governo, as várias tutelas, façam um grande esforço para definir melhores localizações que não contribuam para a perda de competitividade do turismo, de muitos projetos hoteleiros, de muitos investimentos de milhões de euros. Capital estrangeiro também está a colocar aqui, não só capital nacional. Portanto, eu desejaria que se protegesse o turismo e que as pessoas fiquem cientes que o turismo tem os seus problemas. O turismo não é uma dádiva eterna. Todos os anos vamos crescer muito. Quer dizer, o turismo tem os seus problemas. Até à semelhança de outros exemplos e até de outros países em que os destinos mudam e muitas vezes também não. Claro. Quase E eu não se desejaria, percebe não, porquê, eu não é? desejaria não ter um turismo e uma paisagem bonita arranjada só dentro dos resorts. Eu desejaria que o Alentejo continuasse. A paisagem muda, é óbvio. Ela é mutável. E, aliás, o Alentejo está a ter uma aceleração da sua paisagem. Mas ela tem que continuar a ser atrativa para o turismo. Eu desejaria, já que me deu a oportunidade de... Quando eu olho para 4 centrais, Um assunto bastante 4 pertinente. mega centrais fotovoltaicas para o Alqueva, nós não podemos às segundas, quartas e sextas dizer que o Alqueva é um polo de competitividade turística e depois às terças e quintas instalarmos mega centrais fotovoltaicas no tamanho do Conceito de Luz ou de Vila Nova de Gaia.
quando há investimentos enormes turísticos no espelho d'água naquela zona. Portanto, é importante que haja bom senso, conciliação dos usos, regulação da política pública e proteção ao turismo, obviamente sem perder de vista aquilo que é o caminho da transição energética e a responsabilidade que nós temos todos para com a luta às alterações climáticas, em termos de energia mais limpa, mais saudável, mas que não se deixe de olhar para o turismo. Isso é muito importante. Agora sim, Dr. José Santos, muito obrigada, bem-aja por esta conversa. Espero bem Obrigado. que quem nos ouve, quem nos vê, goste tanto e seja tão feliz a ouvir falar do Alentejo, enfim, em que nem tudo é o melhor, como em qualquer região deste mundo, deste país, mas com uma região com umas características que somos uns felizardos em nele habitar. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.